Irmãos, hoje vamos começar um novo estudo. Até semana passada estávamos estudando sobre a doutrina da providência. Hoje nós vamos estudar a antropologia, que é o estudo sobre o homem, a doutrina do homem, como a gente colocou aqui, tá? Então nós vamos começar este novo estudo. Vamos fazer algumas considerações sobre isso, tá? Uma das questões é: quem sou eu e qual o significado da minha vida? Sempre surge essa questão: quem você é? Qual é o significado da sua vida? E é importante para nós falarmos sobre doutrina do homem, de nós conhecermos, né? Será que nós conhecemos a nós mesmos? Será que nós conhecemos acerca de nós, o que a Bíblia fala sobre nós? Então é importante, muito importante, essencial que a gente conheça a nós mesmos, quem nós somos, e para que estamos nessa vida, qual é o significado dessa vida. Outras perguntas que podem nos vir é: quais são as visões relacionadas às questões éticas da nossa vida, a sexualidade, o casamento, a família, a pena de morte, aborto, tudo isso vai entrar, são questões relacionadas a quem é o ser humano, para que Deus criou o homem, qual é o significado da minha vida, quem sou eu. Então é importante nós tratarmos disso, e ao longo dessas próximas semanas nós vamos tratar sobre estas questões. Eu até na minha caixa de correio ontem chegou um panfleto evangelístico que tinha a pergunta: qual o significado da vida? O triste é que essa denominação, uma das maiores do Brasil, ela dá um significado não muito bíblico para a sua e para a minha vida. É um significado tão vazio, tão pequeno, tão aguado, diluído das coisas. E uma das questões que eles colocam ali é que você precisa se salvar de si mesmo, que Jesus quer salvar você de você mesmo. Não inclui a questão do pecado, da culpa do pecado, mas que nós temos que ser salvos de nós mesmos. Será que é só isso mesmo? Eu tenho que ser salvo de mim mesmo? Não inclui pecado, não inclui condenação, não fala do quanto eu sou corrupto. Será que é só isso mesmo? Aí então a gente pode falar um pouquinho sobre a criação e a queda. Nós vemos lá na Confissão de Fé, escrito da seguinte forma: Deus criou o homem justo e perfeito e lhe deu uma lei justa, que lhe seria para a vida, se aguardasse, ou para a morte, se a desobedecesse. Mesmo assim, o homem não manteve por muito tempo a sua honra. Satanás valeu-se da astúcia da serpente para seduzir Eva, e esta seduziu Adão, que, sem ser compelido, transgrediu voluntariamente a lei instituída na criação e a ordem de não comer o fruto proibido. De acordo com seu conselho sábio e santo, aprove a Deus permitir a transgressão, porque no âmbito do seu propósito, mesmo isso ele usaria para a sua própria glória. Então Deus cria o homem perfeito, justo, lhe dá uma lei, e essa lei deveria ser guardada, mas o homem e a mulher desobedecem essa lei, e eles então, por desobedecerem esta lei, são condenados. Esta lei que é instituída por Deus, eles desobedecem, e por causa disso são condenados, e nos deixam esta herança, uma herança pecaminosa, que nós já nascemos com ela, que é a culpa do pecado. Nós precisamos que esta culpa do pecado seja tirada de nós, como do livro do peregrino, que ele está levando aquele fardo nas costas. Este fardo das costas tem que ser retirado dele, e este fardo só pode ser retirado por Jesus Cristo. Não é só uma questão moral: eu antes de ser crente, como é usado, antes de ser crente eu fumava, bebia, e eu era um adúltero, e agora não sou mais. Não é só isso. Não é apenas uma questão moral. Tem a ver com culpa, tem a ver com herança pecaminosa, tem a ver com a herança que Adão nos deixou, que é a condenação.
Porque questão moral por questão moral. Tem muitas pessoas que não creem em Cristo que são muito mais morais, infelizmente, do que muita pessoa que se diz crente. Então não é só moralidade, mas é a questão de você compreender que você é culpado do seu pecado, você é culpado porque você recebeu uma herança pecaminosa por meio de Adão. Vejam comigo lá o texto de Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17. Diz assim: o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então a ordem de Deus era: vocês podem comer de todas as árvores, só não podem comer dessa. Deus os dá a liberdade, Deus os dá uma escolha e fala: vocês podem comer de todas menos dessa, e vocês comerem dessa, vocês vão morrer. E não está falando apenas de uma morte física, mas também de uma morte espiritual. É um distanciamento de Deus. Não é o simples fato de eles virem a morrer, mas o fato de se distanciarem de Deus. Ok? Capítulo 3, versículos 12 e 13 fala assim: então disse o homem à mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A velha desculpa que existe desde o Éden: sempre o outro é culpado, sempre tem alguém culpado. Aqui Adão praticamente dá uma culpa dupla aqui, que ele fala da mulher, a culpa é da mulher, mas indiretamente a culpa é do Senhor também, porque foi a mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste, que me enganou. Não fosse ela, que o Senhor me deu, não teria acontecido isso. E a mulher: não, foi a serpente que me enganou. Essa velha questão de a gente sempre querer jogar a responsabilidade para os outros. Foi isso, foi aquilo outro, aconteceu tal coisa. É porque eu estou com fome, porque eu estou com sede, porque eu estou sem dinheiro, porque eu estou cansado, porque eu estou doente, porque alguém falou mal de mim, e por aí vai. Sempre a culpa de outra pessoa pelas coisas que eu faço. Eu matei porque eu levei uma fechada no trânsito. Eu fiz isso, enganei, eu menti porque para eu conseguir alguma coisa, senão não ia conseguir. Sempre tem uma desculpa. Sempre tem uma desculpa. Isso mostra a culpa que vem sobre nós, desde de Adão e de Eva, de tentar transferir esta culpa. E esta culpa é nossa. A culpa pecaminosa foi dada a nós por meio de Adão e Eva. Nós temos esta herança de Adão. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então Paulo alertando aqui que a serpente, sim, ela enganou Eva, mas que nós também podemos ser corrompidos e nos afastarmos da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Nós temos essa tendência de nos afastarmos da pureza, de nos afastarmos daquilo que é o correto, daquilo que é bíblico, daquilo que nos leva para perto do Senhor. Sermos enganados, ludibriados. Só que a culpa é nossa, lembre-se, gente. A culpa é nossa. Se uma pessoa chega e tenta vender aquelas famosas pirâmides para vocês, né? Você vai ganhar muito dinheiro com isso. Poxa, mas aquela pessoa lá, não, a culpa é daquela pessoa. Não, a culpa é minha, porque eu acreditei naquela pessoa, fui lá e coloquei dinheiro naquilo lá para eu tentar ganhar mais e mais dinheiro. Ou isso existe ainda muito hoje em dia, do bilhete premiado do pessoal que fica na frente da Caixa Econômica Federal lá. A pessoa tentou me vender um bilhete premiado, fui lá, dei 2.000 para ela e peguei o bilhete premiado. A culpa dessa pessoa, a culpa é sua, foi você que acreditou naquilo, você foi enganado. Você usou da sua cobiça. E também você foi um enganador, porque você tentou enganar outra pessoa. Eu vou enganar esse caipira, eu vou dar 2.000 para ele, eu vou ficar com milhões no bolso. A culpa é sua. Se você foi enganado,
Nesse sentido, a culpa é sua, nessas coisas. Você não pode colocar a culpa na outra pessoa. Por que o homem foi criado? Nós já falamos em outros momentos que Deus não precisava de nós. Deus não estava solitário, eu vou criar o ser humano porque está tão enfadonho, está tão difícil, aqui eu preciso de pessoas para eu ter um contato com pessoas. O texto de Daniel, capítulo 4, versículos 34 e 35. Diz assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são reputados por ele em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Pode, o reino dele é sempre eterno, ele faz o que quer, ninguém pode deter a mão dele e falar: o que o senhor está fazendo? Qual é o sentido disso? Ele faz porque ele quer, ele não faz porque ele precisa de algo, ele tem todo o poder. Ele não fez porque ele precisava de alguém próximo a ele. Pai, Filho e Espírito Santo já se relacionavam entre si. Deus não precisa de nós é quem precisamos dele, porque o reino dele é um reino eterno. João capítulo 5, versículo 26. João 5, 26. Diz assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele tem vida em si próprio, ele é autônomo, ele não precisa de mim, não precisa de você para ter vida, ele não fica enfadado com nada, ele não precisa de você, ele não precisa de nada disso. Ele tem um relacionamento perfeito e eterno, Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele não precisa de nós. O ser humano não foi criado porque ele precisava de alguma coisa, ele nunca precisou de nada. Deus nos criou para a sua própria glória. Isaías vai falar isso. Isaías 43, versículo 7, diz assim: Isaías 43, versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, que formei e fiz. Deus criou o ser humano para a sua própria glória. Ele nos fez para a sua própria glória. Tudo que Deus faz, Ele faz para a sua própria glória. Então o ser humano é criado para a glória de Deus. Nós somos criados para viver para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 fala: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis isto para a glória de Deus. Então o ser humano foi criado para a glória de Deus. Não foi criado porque Deus estava solitário, porque Deus precisava de alguma coisa. Deus não precisa de nada, mas fomos criados para a glória dele. Tudo que Deus cria é para a glória dele. O fim de todas as coisas é a glória de Deus. Nós sabemos pelas Escrituras que o homem foi criado à imagem de Deus. O texto lá nos fala da confissão de fé. Depois de ter feito todas as demais criaturas, Deus criou o ser humano, homem e mulher, dotados de uma alma racional e imortal, e os adequou perfeitamente para a vida de Deus, para a qual foram criados, tendo sido feitos segundo a imagem de Deus, em conhecimento, retidão e verdade, santidade, possuindo a lei de Deus inscrita em seus corações e o poder para cumpri-la. Então Deus criou homem e mulher à imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou para a sua glória e a sua imagem, com características que são características da imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós olhamos o texto lá de Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, nós vemos isto sendo comunicado. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança,
Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E o capítulo 2, versículo 7, que diz assim: Então formou Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com raciocínio, com vontade, de forma que o Senhor nos criou para termos um relacionamento com Ele. Diferente dos animais, nós somos criados para ter um relacionamento com Deus, um relacionamento de intimidade com o Pai. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. O texto lá diz assim: Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas este se meteu em muitas astúcias. Fazendo uma paráfrase aqui, Deus fez tudo certo, o homem estragou tudo. Foi isso que aconteceu. Deus fez homem e mulher à imagem e semelhança dele, o homem caiu em pecado e corrompeu tudo, corrompeu toda a sua vida, corrompeu toda a natureza, tudo aquilo que Deus fez de bom foi estragado por causa da consequência da queda. Então tudo que Deus criou foi bom, foi reto, Deus criou o homem reto, e ele se meteu em muitas astúcias, e a gente vê ao longo, a partir do Gênesis ali, a gente vai ver tudo aquilo que aconteceu, o primeiro homicídio de Caim matando seu irmão, nós vamos ver a questão da Torre de Babel, nós vamos ver o dilúvio, vamos ver a destruição de Sodoma e Gomorra, então vamos ver diversas situações a partir do Gênesis ali, de como o pecado corrompeu o ser humano, de como entrou o erro, o engano, a morte, a destruição no mundo por causa do pecado. Então este é o homem, um homem caído, um homem pecador, um homem que entrou em muitas astúcias. Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, o que Paulo está falando aqui, nós já estudamos inclusive este texto, quando o apóstolo Paulo fala: olha, mesmo aqueles que não têm lei, que não conhecem a Bíblia, existe um código moral dentro de si, de coisas que Deus fala, que está na lei de Deus, e mesmo essas pessoas não conhecendo a lei de Deus, elas sabem: isso é errado, matar é errado, roubar é errado, mentir é errado. As pessoas podem até fazer, mas elas fazem escondido, elas matam escondido, elas roubam escondido, elas tentam mentir e mascarar isso para se parecer com verdade, mas elas têm algo, um princípio no coração, que aquilo é errado, porque existe uma norma, uma lei gravada no coração delas, porque nós fomos criados com esta norma, com esta lei gravada em nosso coração. Então, mesmo crianças, que a gente fala: a criança tão inocentinha ali, elas já sabem que elas fazem coisas erradas, desde pequenininhas, porque quando ela é pequenininha, ela vai mexer em alguma coisa, ela já dá aquela olhada para o pai ou para a mãe assim, e ela sabe que ela está fazendo algo errado. A norma já está gravada no coraçãozinho dela, ela sabe que ela está fazendo uma coisa que não é correta de ela estar fazendo, porque aquela desobediência da parte dela é errada. Desde pequenininha ela tem essa norma gravada no seu coração. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e nós temos esta norma em nós. A queda, ela não tirou esta imagem de Deus de nós, mas ela desfocou, ou ela amassou, ela desfigurou um tanto esta imagem de Deus em nós.
esta imagem e semelhança de Deus que nós tínhamos, perfeita, porque não havia pecado em nós, ela foi desfigurada por causa da queda. Vejam comigo o texto de Gênesis, capítulo 9, versículo 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então aqui nós vemos a instituição da pena de morte nas Escrituras. Deus fala, se você matar uma pessoa, a sua vida deve ser tirada, porque você tirou a vida de uma pessoa que é a imagem e semelhança de Deus. E é um tema bastante que é muito discutido em nossos dias, principalmente porque nós temos os direitos humanos, ou como o pessoal fala, o direito dos humanos. Mas as Escrituras falam muito sobre essa questão da pena de morte, não só na lei de Deus, no Antigo Testamento, mas ela vai nos remeter também a uma pena de morte lá no Novo Testamento, Romanos capítulo 13, por exemplo. Vai falar que a autoridade é instituída por Deus e que você deve temer a autoridade se você não obedece essa autoridade, que ela pode vir com espada contra você. Esse vir com espada é você sofrer pena de morte. Então ninguém vai chegar com uma placa aqui na frente, segurando uma faixa, falando, queremos pena de morte no Brasil. Mas se tivesse, nós também não sairíamos com uma faixa falando, abaixa a pena de morte. Não, nós estamos submissos à autoridade, porque esta autoridade foi instituída por Deus, e não achamos que seria errado se a pena de morte fosse instituída em casos de crimes desse tipo, em caso de assassinato, de você ser pego ali em flagrante delito e tal. A lei de Deus deixa muito claro que o ser humano foi criado à imagem e semelhança dele. E nós vemos então que há sim esta possibilidade biblicamente, de que seja tirada a vida dessa pessoa que tirou a vida de outras pessoas, e que se ela ficar na cadeia ou ser libertada, ela pode matar outras pessoas lá, e quando ela sair de lá, ela vai matar outras mais ainda. Então não é, olha só, vocês querem matar uma pessoa. Não, vocês querem impedir que esta pessoa mate muitas outras pessoas ainda. Mas aí teríamos uma discussão bem grande, mas você não acredita na restauração dessa pessoa. Pode acontecer? Claro que pode, mas biblicamente, esta pessoa, se houvesse lei no nosso país, uma lei que aprovasse a pena de morte, que existisse pena de morte, nós não nenhum cristão enxerga aqui, por amor, Deus é amor, então ele não gostaria que se matasse alguém. Nesse caso, a Bíblia fala, pena de morte, porque você matou uma pessoa à imagem e semelhança de Deus. Então a queda, ela distorceu esta imagem. E quando eu lembro da imagem de Deus distorcida, eu lembro de uma série chamada Gotham, que faz referência ao Bruce Wayne, o Batman, quando ele era criança. E nessa série, o que aparece ali é muita corrupção, é roubo, é assassinato. E a cidade de Gotham, ela sempre está umbreu, assim, sempre está meio escuro, o cenário é escuro, é sombrio, tudo acontece no cenário. Dificilmente você vê uma cena ali que está tudo claro, colorido, não, é tudo meio preto e branco. Então o ser humano, se nós fôssemos fazer esse contraste, é como se nós fôssemos para um lugar assim, lembrarmos da imagem de Deus, algo paradisíaco, assim, um mar, um campo maravilhoso, perfeito. Você fala, olha, isso aqui é maravilhoso, essa ilha é maravilhosa, e você vai para um lugar tipo Gotham, assim, não, essa é a imagem do homem agora, uma imagem sombria, uma imagem fria, uma imagem cheia de corrupção, cheia de erro, cheia de assassinato, cheia de pessoas se enganando, mesmo aqueles que fazem parte da lei, aqueles que você fala, olha só, esse cara aqui deveria ser o herói da história, mesmo aquele que deveria ser o herói da história, como o comissário Gordon ou como o próprio Bruce Wayne, eles sempre, volta e meia, estão fazendo alguma coisa de errada para tentar justificar aquilo que eles querem fazer como algo certo. Eles se envolvem lá com um dos vilões da história, eles mentem, acabam matando pessoas,
porque tal, aconteceu isso, então eu posso matar, eu posso enganar, ou eu posso fazer um acordo com aquele assassino, com aquele gangster e tal. Então esta é a imagem do ser humano, uma imagem corrompida, que lembra sim a imagem de Deus, mas uma imagem sombria, distorcida, escurecida, como um espelho que você não enxerga plenamente, assim, você vê uma imagem meio distorcida nele. Pode ser no final? A confissão de fé ali fala: em lugar da virtude, da santidade e da justiça, ornamentos de que estava revestido quando tinha de si a semelhança com Deus, vieram sobre ele males horríveis, a saber, a ignorância, a fraqueza, a torpeza, a vaidade e a injustiça. Então isso foi tirado, isso foi substituído. De toda a santidade, justiça, virtude, vieram isso: ignorância, fraqueza, vaidade, injustiça. Você certamente já foi injustiçado alguma vez, ou você já cometeu injustiça alguma vez, de você falar: poxa, o que eu fiz foi errado, o que eu fiz por vaidade, o que eu fiz foi a fraqueza do meu coração, foi algo que eu não deveria ter feito. E aí continua: as quais não somente envolveram a sua pessoa, mas também se levantaram contra toda a sua posteridade, porque todos os seus sucessores são semelhantes a ele, no qual eles têm a sua origem e de cuja corrupção nasce deles. Então esta queda de Adão, ela propiciou a todos, a toda a posteridade, como falam as institutas, João Calvino, que todos os seus sucessores são semelhantes a ele. Então nós somos corruptos como Adão, como Eva, porque essa queda veio sobre nós, esta culpa está sobre nós. A queda afetou todo o nosso juízo de valores, a queda afetou toda a questão da nossa sexualidade. Quando Deus cria homem e mulher ali, Deus fala que Ele criou homem e mulher, macho e fêmea, para eles casarem, para eles terem filhos. E o texto fala que existiram homem e mulher ali. Mas isso foi corrompido pelo pecado, de forma que hoje, e na época já, começou a se existir uma deformidade disso. Nós vemos na história de Sodoma e Gomorra o homossexualismo correndo solto lá. É homem com homem, é mulher com mulher, é toda essa situação de sexualidade, é o estupro, são pessoas se prostituindo, é o divórcio, é o caso de pessoas se envolvendo de forma ilícita com outras pessoas, é os jovens cada vez mais tendo relacionamentos antes do casamento. Isso é muito comum hoje em dia. Deus criou a sexualidade para o casamento, e hoje em dia a gente sabe que ela é usada como entretenimento. O sexo foi feito para ser algo dentro do casamento, para a união de homem e mulher, como uma forma de união, como uma forma de eles terem uma aliança, assim como tem uma aliança com Deus, a aliança entre o homem e a mulher. E a sexualidade hoje é usada como diversão, como entretenimento pelos jovens, como algo para se divertir, para aproveitar a vida. O sexo é algo prazeroso para ser feito dentro do casamento, não para os jovens fazerem de qualquer jeito. Tanto que tem até políticos que falam isso. Os repórteres também fazem umas perguntas tão indecentes, Perguntaram para um político: o que você faria se o mundo acabasse hoje? Ele falou: eu ia me drogar o quanto eu pudesse e ia fazer sexo com quantas pessoas eu pudesse. Quer dizer, como foi corrompido o coração do ser humano. A sexualidade que foi feita para ser uma bênção, para ser uma forma de glorificar a Deus, foi banalizado como apenas um entretenimento, como se fosse uma coisa que você encontra uma pessoa ali na esquina, e muitas vezes aparece nos filmes, se encontram lá e tem um relacionamento, como se fosse algo comum, assim, como se fossem dois animais no cio. É algo corrompido. O casamento foi completamente corrompido. Existem até uma música meio antiga que fala que seja eterno enquanto dure.
O casamento foi feito para ser algo para toda a vida. E o pecado corrompeu isso. De forma que tem pessoas que já casam 4, 5, 6, 7 vezes. E casa ali, fica um ano, não gostei, vou separar e eu caso de novo. Isso mostra como o pecado corrompeu o nosso ser. De como ele amassou tudo. De como tudo isso foi corroído por causa do pecado. O feminismo muitas vezes até dentro da igreja, de mulheres querendo levantar uma bandeira de que elas são melhores e superiores aos homens, quando na verdade a mulher foi criada por Deus para que ela seja uma companheira idônea do homem, para que ela seja esta auxiliadora que esteja junto com ele, para que eles sejam cooperadores e não duas pessoas que são concorrentes. A Bíblia fala que o homem é o cabeça do lar, mas isso em nada o torna superior. Mas quer dizer apenas que ele é o líder do lar, que cada um tem o seu papel dentro do lar, mas o pecado corrompe isso de que forma? Onde o homem, muitas vezes, por sua força, quer suprimir a mulher, quer massacrar a mulher, e a mulher, de alguma outra forma, quer dominar o homem. De forma que hoje em dia as mulheres são criadas para serem fortes, independentes, e o homem é criado para ser um bananão, que não toma decisão nenhuma e tal. E a mulher tem tentado tomar o lugar do homem, fazer aquilo que o homem fazia, como se fosse algo, como se fosse um revanchismo. Os homens nos trataram assim, agora nós vamos agir desta forma. É a corrupção do ser humano, a corrupção do pecado. Planejamento familiar foi corrompido. Porque Deus mostra-nos que Deus nos dá a bênção de termos filhos e que eles são herança do Senhor. E as pessoas têm considerado cada vez mais as crianças como uma despesa. E elas, ao invés de terem filhos, elas têm cachorrinhos, hamster, gatinho, e deixam de ter filhos. Porque acham que é um peso. Ou, ao terem filhos, não educam os filhos de acordo com o que a palavra fala. O planejamento familiar, ao invés de os pais serem autoridades sobre os filhos são autoridades sobre os pais. De forma que o que se faz em casa é quando os filhos permitem algo que se come, é o que os filhos querem comer, você viaja para onde os filhos querem, você sai para onde os filhos querem sair, e por aí vai. O pecado corrompeu o ser humano. Na política nós não precisamos nem falar. É só falar em política e você fala, poxa, tudo isso que a gente está vendo aí, a gente vê a corrupção, como o pecado, você olha para aquilo e fala, como o pecado corrompeu. Como que nós podemos pagar tantos impostos e não termos nada? Como que existe tanta roubalheira, milhões, bilhões sendo roubados? De algo que poderia voltar para a sociedade, está ficando nos bolsos das pessoas. Tem pessoas tirando de previdência privada, tem pessoas tirando de empréstimos de aposentados, roubado dinheiro de lá. Questões terríveis. Isso mostra como o pecado corrompeu o coração do ser humano. Como a imagem de Deus ela foi amassada em nós. Ela se tornou turva, se tornou algo que Deus vai restaurar no fim dos tempos, de que nós teremos novamente aquela imagem do princípio, de que nós seremos restaurados, de que nós estaremos com o Senhor e teremos corpos incorruptíveis, de que não haverá mais dor, de que não haverá mais corrupção, não haverá mais irreverência, mas o Senhor vai nos restaurar completamente. Haverá temor completo da nossa parte, porque o Senhor vai nos restaurar por meio de Jesus Cristo. Então, nós vamos terminar aqui para nós fazermos apontamentos nas perguntas, mas na semana que vem a gente continua para nós não seguirmos muito em frente e não deixarmos muito longa esta aula. Tá? Vamos encerrar aqui e nós partimos para as perguntas. Ok, irmãos?